Fala rapaziada, beleza? Emanuel Martinez será jogador do Fortaleza. Bora para mais um conteúdo que nesse vídeo eu vou te explicar quem ele é e como ele atua. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Martinez ou Martinez, há essa dúvida, né? No seu nome tem um acento agudo no i, então sempre achei que fosse Martinez, mas nas transmissões, principalmente do Sport TV, do Premier, chamavam de Martinez, então há essa dúvida aí referente ao nome dele. Ele é um meio-campista argentino de 29 anos. Ele é revelado nas categorias de base do River Plate, lá em 2015. Mas ele não atuou na equipe principal do River não, tá? Só na equipe chamada B do River Plate, quando depois ele acumulou alguns empréstimos para equipes menores lá do futebol argentino. Mas ele só foi se destacar realmente quando se transferiu ao futebol equatoriano, tá? Ele jogou no Deportivo Cuenca, onde foi muito bem no Campeonato Equatoriano de 2019. Bons desempenhos que atraem um interesse ainda maior dentro do Equador. Foi vendido ao Barcelona de Guayaquil, onde também acumulou muitos bons jogos, inclusive importantes, não só a nível nacional, mas também a nível continental, tá? Ele estava no elenco que foi campeão equatoriano em 2020 e também semifinalista da Copa Libertadores de 2021, a única equipe que não era brasileira que chegou até a semifinal, além do Flamengo, que eliminou o Barcelona de Guayaquil. A outra semifinal era Atlético Mineiro e também o Palmeiras. E desde 2022 estava no América Mineiro, né? O Martinez teve muito bom momento em 2022 e no ano passado, apesar de individualmente ele ter tido um bom ano, já vou comentar um pouquinho mais pra frente sobre isso. Coletivamente não foi, né? O América se dividiu bastante entre Copa do Brasil, entre Copa Sul-Americana e acabou não se sustentando no Campeonato Brasileiro. Foi rebaixado aí na última colocação, inclusive do Brasileirão. Ele atuava com o Gonzalo Mastriani, que inclusive trabalhou com ele no Barcelona de Guayaquil, hoje centroavante do Atlético Paranaense, e também com o Fábio Bustos, que também foi treinador do Martinez lá em 2021, na Copa Libertadores, também treinou o América na temporada passada, tá? O Martinez, ele pode fazer literalmente todas as funções do meio-campo. Pode atuar aberto um pouco mais pelo lado direito, pode também atuar aberto pelo lado esquerdo, pode jogar como um camisa 10, como aquele articulador à frente dos volantes, mas também pode ser um volante, tá? Majoritariamente como um segundo cara de meio campo, um pouco mais de liberdade para chegar à frente, mas ele já fez funções, apesar de poucas, como primeiro cara do meio campo, como esse primeiro volante, à frente dos defensores, à frente dos zagueiros. Só para comprovar isso que eu tô te falando, o mapa de calor dele no Campeonato Brasileiro da temporada passada pelo Coelho exemplifica bastante isso, né? Comprova bastante como foi um atleta que percorreu quase todos os setores do campo, né? Ia de uma intermediária a outra, da sua intermediária até a intermediária do campo de ataque, né, e do campo de defesa do adversário. Então o Martinez entrega bastante essa polivalência e já vou comentar um pouquinho mais pra frente também como ele atua, tá? Eu separei alguns números dele, principalmente no Campeonato Brasileiro da temporada passada. Ele foi o atleta, de comparação com todos os outros, com mais bolas recuperadas no Brasileirão, tá? Destaque também para a quantidade de desarmes que ele teve, de passes decisivos e de taxa de acerto no cruzamento. Números muito bons também, que mostra que individualmente ele foi um atleta que se destacou, principalmente com o Mastriani, que já saiu, que eu já citei. O próprio Benítez também teve bons jogos, né? Apresentou algumas partidas boas, também atletas revelados nas categorias de base do América, como o Rodriguinho, como o próprio Matheus Henrique, tiveram individualmente bons desempenhos, mas acho que junto com o Mastriani, o Martinez foi o principal atleta do América na temporada passada. Além disso, para não ficar apenas em números exclusivos do Martinez, eu fiz um comparativo dele
com dados do Brasileirão do ano passado, com outros atletas do atual elenco do Fortaleza que são meio-campistas, seja volantes ou também meias, que podem atuar mais centralizado ou um pouquinho mais aberto. Não sei como é que o Vojvoda pretende utilizar o Martinez, então fiz essa junção, essa aglomeração de atletas que atuam na região do centro do campo do atual elenco do Leão do PC. Vou colocar a tela para você dar uma olhadinha. Vamos lá. O Zé Wellison teve 26 partidas no Brasileirão do ano passado. Lucas Sacha 19, Pedro Augusto 14, Pochettino 35, o Caleb 29 e o Martinez também 35. Um gol para o Zé Wellison, Lucas Sacha e Pedro Augusto não marcaram gols, Pochettino e Caleb 2 cada e o Martinez 1 gol. Assistências, 2 para o Zé Wellison, 1 para o Sacha, nenhuma para o Pedro Augusto, 3 para o Pochettino, 5 Caleb e 5 também para o Martinez. Taxa de acerto no passe, 83% para o Zé Wellison, 87% para o Lucas Sacha, 85% Pedro Augusto, Pochettino 79%, Caleb 83% e o Martinez 84%. Desarmes por jogo, Zé Wellison 1,9, Lucas Sacha 3,1, Pedro Augusto 1,1, Pochettino 1,3, Caleb 0,6 e o Martinez 1,7. Bolas recuperadas por partida. Zé Wellison 5, Lucas Sacha 4,3, Pedro Augusto 2,9, Pochettino 2,7, Caleb também 2,9, mesmo do Pedro Augusto. E o Martinez, como eu citei, né, foi o principal do Brasileirão nesse quesito, 6,9. Passes decisivos por jogo. 0,7 Zé Wellison, 0,5 Lucas Sacha, 0,2 Pedro Augusto, 1,2 Pochettino, 1 Caleb e 1,9 Martinez. E grandes chances criadas. 2 para o Zé Wellison, Lucas Sacha e Pedro Augusto não criaram nenhuma, Pochettino 7, Caleb 9 e o Martinez 4 grandes chances criadas, tá? E para a gente comentar sobre as características do Martinez, antes de falar sobre isso, ele é um atleta que dentro do América e também em outras equipes, ele já atuou em diferentes sistemas, né? Então a gente sabe que o Fortaleza, nesse início de ano, e foi assim no Campeonato Cearense, né? Vem atuando com 3 zagueiros, né? O sistema com linha de 5, com 3 zagueiros, com 3 meio-campistas também, e 2 caras mais enfiados mais à frente. E o Martinez, ele já teve essa responsabilidade de jogar em sistema com linha de 5, né? Com 3 zagueiros e com menos caras, né? Na região do centro do campo, né? Apenas 3 atletas. Ele já atuou assim no América, mas também já atuou em sistema com linha de 4 defensiva, com 2 zagueiros e 2 laterais, em que o Vojvoda utilizou bastante, principalmente na temporada passada. Isso é algo positivo que pode facilitar ainda mais a adaptação que ele deve ter na equipe do Fortaleza. Eu acho ele muito bom jogador, tá? Pelas temporadas que eu acompanhei dele no América, 2022, 2023, eu acho que ele teve muitos bons momentos, individualmente falando, né? Boas partidas. Não à toa foi um cara que, nessa janela de transferências, atraiu o interesse de Vasco, de Cruzeiro, né? Equipes que insistiram realmente para contratar o jogador e ele preferiu, ou o América Mineiro preferiu, que ele fosse atuar no Leão do PC. Bom jogador, eu acho que tem algumas coisas a corrigir no seu jogo, né? Ele é um atleta que atua muito na base da jogada, principalmente atrás da linha da bola, para receber o jogo um pouco mais de frente, né? E não de costas, né? Não é um cara que atua muito entre linhas, né? Para fazer um comparativo, por exemplo, Pochettino do Fortaleza hoje atua, hoje não, né? Principalmente na temporada passada, atuou bastante entre linhas, né? Perto da área do adversário. E o Martinez, por característica, pelo estilo de jogo, ele não é esse cara. Ele é mais um segundo volante, né? Que atua mais na base da jogada, que gosta de construir de frente. Quando ele tem que ter essa responsabilidade de atuar um pouco mais de costas, mais próximo do centroavante, ele tem um pouco mais de dificuldade. Se eu citei que ele não é esse cara de atuar mais perto do centroavante, mais perto da área, também é algo que eu acho que ele precisa corrigir um pouco mais no seu jogo, é de pisar na área, né? De estar entrando na área, aparecendo esse elemento de surpresa para fazer mais gols, né? Se a gente for olhar os números dele, são números muito bons de assistência ao longo da sua carreira, né? Um atleta que cria bastante oportunidades, mas falta pisar na área, falta fazer mais gols, é algo que eu sinto falta no seu jogo. Mas assim, sem dúvida alguma, é muito bom jogador, acho que tem tudo para agregar, né? É mais um estrangeiro para a equipe do Fortaleza, não sei como é que vai ficar a questão dos estrangeiros, né? Relacionados para a partida. Mas assim, analisando em relação à qualidade dele, em relação ao que o Vojvoda pensa sobre futebol, um atleta muito polivalente. O Vojvoda tem muitos atletas no seu elenco que são polivalentes, que fazem várias funções, que podem atuar como zagueiro, como lateral, como volante, como meia, pode atuar como um ponta, como extremo, pode atuar também como meio campista.
Então eu acho que tem tudo para agregar, tem tudo para ajudar, e não só a nível do elenco, tá? Acho que o Martínez tem plenas capacidades de ser titular nessa equipe do técnico Vojvoda. Concorda comigo? Mandem nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.